Queridos pastores, Pedroso e Sandra, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus que se renova a oportunidade de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica e enriquece o nosso sentimento humanitário cristão. Aliás, este é o propósito da lição, que tem um caráter bem prático. Esta lição foi escrita pelo pastor Elton Mello, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba e presidente da Editora Batista Independente. Seu título é Evangelização e Visitação em Presídios, Qualificações. Seu texto base está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8, que leio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Esta segunda carta a Timóteo foi escrita de Roma, provavelmente no ano 67 depois de Cristo, pouco antes da sentença capital do apóstolo Paulo. Outros versos bíblicos reforçam a apresentação desta lição, tais como no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5 a 7. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele, o anjo, tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Novamente, de Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 3 espécies de prisões. A prisão física. E por que existe esse tipo de prisão? Para retirar do convívio da sociedade todo aquele que pratica algum tipo de crime previsto em lei. Acaba, portanto, com a liberdade da pessoa e o priva de uma série de atividades e privilégios. A prisão quebra a autoestima do condenado, humilha a pessoa, obriga a obedecer a regulamentos pesados, é sem dúvida uma forma de escravidão. Existem também prisões emocionais, aparentemente subjetiva, e provoca dramas profundos na alma da pessoa. Por exemplo, pessoas que amam o dinheiro e vivem sob o pânico de o perder. Está intensamente procurando ganhar ainda mais. Essas pessoas estão aprisionadas pela ganância. Também tem a prisão espiritual. E ainda dentro deste tópico, destacaremos aqueles que estão aprisionados espiritualmente. Espiritualmente? Sim! São as pessoas que estão aprisionadas por alguma entidade espiritual que escraviza, suga e retém tudo de bom que uma pessoa pode ter. Essa prisão alimenta os vícios, mercadeja os corpos, banaliza a vida. Tais pessoas se tornam em zumbis, que é uma espécie de fantasma que vagueia a horas mortas,
dentro das casas. São almas de boi, cavalo e de quaisquer outros animais. É urgente o socorro que devemos lhes prestar para a libertação desses oprimidos. Ainda dentro desta categoria, citamos as pessoas que estão aprisionadas pelos vários tipos de vícios: fumar, beber, jogatinas, preguiça, leituras que não edificam espiritualmente. Existem ainda outras dentro desta área abstrata. São prisões aparentemente boas. Por exemplo, quem não consegue deixar a televisão de lado, jogos eletrônicos, etc, etc. Um alerta. Pessoas que estão nessa situação precisam da nossa solidariedade e do nosso apoio. Isto é, no sentido de levantar o seu ânimo e moral. Será que nossas igrejas podem fazer alguma coisa nesse sentido? Tenho conhecimento de que algumas denominações evangélicas fazem algum tipo de atendimento social e espiritual, principalmente aos presos em penitenciárias e, por extensão, aos seus familiares. Jesus nos chama para a liberdade. Nota importante: nenhuma pessoa escravizada pelo pecado pode servir a Deus. Deus somente aceita a adoração de pessoas livres. Interessante o paradoxo. Uma pessoa presa fisicamente atrás das grades engendra todos os meios possíveis para deixar aquele local. Ele quer, a todo custo, alcançar a liberdade. Mas, quando está preso no pecado, não sente tanta vontade da libertação dessa situação. É por isso que Deus não aceita a adoração desses tais. Neste caso, há uma grande realidade a ser considerada. É a vontade do pecador abandonar o pecado, tornar-se livre, puro, limpo, consagrado às obras de Deus. Alguns textos bíblicos autenticam esta afirmação. Evangelho de João, capítulo 9, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá também de Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Existem alguns procedimentos paliativos, não transformam pessoas, nem as liberta definitivamente do pecado, não são eficazes. A título de ilustração, tem alguns remédios que são paliativos. O paciente toma, mas não se liberta da doença. Assim também é no processo da conversão. É uma ajudazinha aqui, um convite para vir à igreja, principalmente nas ocasiões de cultos especiais, doação de cestinha básica, são coisas que criam um vínculo interesseiro da pessoa com a igreja, mas que na verdade não são eficazes para a verdadeira libertação do pecado. Não podemos perder o foco principal como crentes, que é a conversão do pecador, seu resgate do pecado. Outros atendimentos são consequências. É hora de a igreja parar e de discutir e praticar essas obras. Como terceiro item, a solidariedade e o amor. As pessoas que estão encarceradas precisam do amor de Deus através de nós. Sim, de nós, livres, salvos, que somos alvos da multiforme maneira de Deus provar seu amor para conosco. É preciso compartilhar esta realidade com os presos. Eles poderão se converter, se livrar do pecado, mesmo tendo que cumprir a sua pena. E é aí que entra a nossa participação de comunhão, de reforço, de apoio e de sermos bênçãos para eles. Os convertidos passarão a ser nossos irmãos. Será assim que nós os trataremos mutuamente?
A propósito, o autor da lição, pastor Elton, dá uma lista de algumas sugestões. A. Não olhe ou trate essas pessoas com ar de superioridade. Mesmo não estando privados da liberdade, diferentemente delas, ainda assim não somos melhores. B. Entenda que, a exemplo de José ou Jeremias, uma pessoa pode estar encarcerada até por ter feito coisa certa. C. Entenda que o juízo pertence a Deus e, portanto, não aponte o dedo para acusar ou detratar as pessoas nessa situação. D. Pense em estratégias que visam a libertação real, transformação, e não apenas a manutenção de situação. Isso vai além da pregação em presídios ou oferecer uma sopa quente para mendigos na rua. E pregue a palavra para transformar todas as áreas da vida do ser humano e não apenas para levá-la para o céu. F. Não se preocupe em fazer muito, mas faça tudo com excelência e que isso resulte em bom testemunho para toda a sociedade. G. Viva uma vida simples. Separe uma parte de seus recursos, do seu orçamento em doações aos pobres. Alivie a dor de quem tem menos que você. Como conclusão, além de tirar as pessoas de suas prisões, o Evangelho promove a dignidade do ser humano como um todo. É a recriação da imagem e semelhança do Criador. Não há maior dádiva do que uma pessoa tornar-se livre. Sem liberdade não há devoção ou adoração real. Fomos criados livres por um Deus que liberalmente se relaciona conosco. A Igreja do Senhor Jesus é a maior agência promotora da liberdade na face da terra. Mesmo quem for para o inferno irá por sua livre escolha, apesar de ter todos os seus pecados perdoados na cruz do Calvário. Irá para o inferno não somente por causa do pecado, mas por rejeitar o perdão divino na cruz. Por isso, amado irmão e irmã, precisamos ser apaixonados pela pregação do Evangelho. Ele liberta o cativo e restaura a dignidade humana. Nenhum partido político, filosofia humana ou credo religioso consegue ser tão profundo como o Evangelho. Que o Senhor Jesus nos una poderosamente nesses próximos tempos para expressarmos a nossa força, a força de vontade para tirarmos as pessoas da prisão e da principal prisão, que é a prisão espiritual, traduzida no pecado. Que Deus abençoe.